Hoje damos início à nossa quarta aula. Vamos falar hoje sobre mordomia, né? Entendendo a mordomia e as leis das contribuições, né? Semana passada com vocês nós fizemos um desafio, um pacto, né? E agora eu queria saber de vocês, como é que foi, conseguiram cumprir? Nós falamos sobre honrar a Deus, como honrar a Deus. E o desafio foi, vamos lá. Oi? Não reclamar, isso mesmo. Eu acredito que todos conseguiram, né? Aqueles que não conseguiram podem exercitar, né? Aquele princípio, né? Que Pedro não, João Batista falou: arrependei-vos, arrependei-vos. Então, vocês podem exercitar isso. E hoje a nossa aula, como eu já deixei claro para vocês, a nossa dinâmica hoje vai ser o seguinte: eu vou expor aqui o material, né? Vão ter vários textos para nós compartilharmos junto, né? Vai ter uma leitura e no final de cada bloco vão ter 2 blocos. Aí vai ser aberto para perguntas e respostas, que eu tenho as perguntas e vocês vão responder essas perguntas. Então fica bem atento a todo o que vai ser explanado aqui para vocês captar e na hora vocês conseguir responder. Tá bom? Vamos lá. Então o objetivo hoje da nossa aula, tem o texto base, Lucas 16 e 10. Diz assim: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Então, o que nossas finanças revelam sobre o nosso coração diante de Deus? O que nossas finanças revelam sobre o nosso coração diante de Deus? Eu tenho 2 citações para vocês aqui, que uma que é sobre a mordomia, que é do John Wesley. Diz assim, ó: os cristãos são mordomos do dinheiro do Senhor. Nós somos apenas agente dele, para distribuir de acordo com a sua direção. Portanto, não temos condições de fazer algo contrário à sua vontade. Então essa citação ela deixa bem claro que nós somos mordomos. Tudo é dele. Então aqui já é claro, aqui não tem meio termo. Tudo é do Senhor, nós somos mordomos. E a citação aqui de Samuel Chavisky, né? Ele diz assim, sobre a questão da contribuição: estou convencido de que não há assunto sobre o qual a consciência cristã esteja mais mal informada do que a da contribuição. Então a citação deixa bem claro que nós somos mal informados sobre a contribuição. E a contribuição é uma chave para nós. E às vezes nós não atentamos para isso. E às vezes o pessoal do mundo que não tem esse conhecimento, mas tem os princípios que aprenderam e praticam. E Deus é justiça e as portas são abertas para eles. E nós não buscamos essa informação. E Oséias fala bem claro para nós: meu povo sofre por falta de conhecimento. Então, nessa manhã, eu vejo que é uma riqueza para mim e para vocês aprender todo esse material. Esse mês está sendo uma riqueza para mim, na preparação desse material, como eu tenho aprendido. E algumas coisas que eu já praticava, reforçou mais ainda esse entendimento de viver sendo administrador, sendo mordomos, entendendo cada momento da nossa vida. Vamos lá, entendendo a mordomia. Eu preciso de uma pessoa que leia para mim Lucas 12, do 42 ao 46. Lucas 12, do 42 ao 46.
E um outro já prepara 1 Coríntios 4, do 1 e o 2, sucessivamente. Vamos ler esses textos. Pai do Senhor. Pai do Senhor. O Senhor respondeu: quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos seus servos, para lhes dar sua porção de alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo diga a si mesmo: meu senhor se demora a voltar. E então comece a bater nos servos e nas servas, a comer, a beber e a embriagar-se. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera, e numa hora que não sabe, e o punirá severamente, e ele lhe dará um lugar com os infiéis. Você viu esse texto aí? Ele é bem forte, né? Ele é bem forte. 1 Coríntios 4, do 1 ao 2. Primeira Coríntios 4, do 1 ao 2. Vamos lá na leitura. Já deixa preparado Lucas 16, do 1 ao 2. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros, que cada um deles seja encontrado fiel. Lucas 16, do 1 ao 2. Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando os seus bens. Então, ele o chamou e lhe perguntou: que é isso que estou ouvindo ao seu respeito? Prestes contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. Então você viu que esse texto ele deixa bem claro para nós, né? Que às vezes, será que essa pergunta final o Senhor pode... Será que o Senhor vai fazer essa pergunta para nós no final? Será que pode ser diferente? A frase. Próximo texto. Mateus 25, 14 e 30. E já deixa um preparado, 1 Pedro 4. Lá do outro lado lá, Edilson. Mateus 25, 14 ao 30. Depois 1 Pedro 4 e 10. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. E então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: o Senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. O Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: o Senhor me confiou 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei.
Então o Senhor disse: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Chegando-se por fim o que tinha recebido 1 talento, disse: Sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: Servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você devia ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10, porque a todo o que tem mais será dado e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lancem-no para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Amados, 1 Pedro 4:10, o Max vai ler aqui. Max, fica para a próxima. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bom despenseiros da multiforme graça de Deus. Então, o penúltimo texto que foi lido ali, vocês podem perceber que tem algo ali tremendo para nós atentarmos. O que pegou 1 talento, ele fez o quê? Ele foi e enterrou. Assim, na experiência dele, ele falou: não, já pensou? Se eu aplicar esse dinheiro, vai que não devolve o dinheiro. E meu senhor vai chegar. Não, ele foi lá e enterrou. Aqui que eu vejo o erro. Às vezes, nós, por falta de sabedoria, justificamos, né? E aonde somos penalizados. E no finalzinho desse texto aí, que foi lido, vocês podem perceber que tem ali uma sentença. E essa sentença, até o que não tem será tirado. E foi dada ao cara que tinha os outros talentos, que tinha colocado para render. Então tirou, em outras palavras, tirou do que não tinha nada e levou para o outro. Por quê? Porque ele não se atentou. O que nós podemos tirar desse contexto? Então, tudo aquilo que Deus colocou na sua mão é para você movimentar, é para você girar esses recursos, respeitando os princípios que Deus colocou na nossa mão. Porque, às vezes, nós não fazemos isso. Quantas pessoas nós sabemos que têm muito dinheiro e são pobres, em todos os sentidos. E outros também que não têm nada, quando pega na mão também, não consegue. Por quê? Porque não se atenta aos princípios. Nós precisamos colocar em prática para viver essa mordomia no nosso coração, na nossa vida. E Deus quer o melhor para nós. E às vezes, nós ficamos à mercê da reclamação, do vitimismo. E às vezes até contestamos Deus. Deus, por quê? Eu não consigo. Minha vida não vai para frente. Trabalho, mas não consigo prosperar. Aqui é a hora de você buscar a sabedoria do alto. Tiago que fala, né? Busca a sabedoria do alto. Temos que buscar a sabedoria. Aí Deus fala conosco, mas também nós não queremos ouvir Deus. Deus fala: ó, você precisa fazer isso. Não, vai dar trabalho demais. E vive aquele mundo da reclamação. E não vive a mordomia que Deus quer para mim e para você. Então, tudo pertence a Deus. Então, tudo que nós temos não é nosso. Pertence a Deus. Nós temos que entender isso no nosso coração. Só que para isso, o nosso subconsciente tem que entender isso. Porque às vezes, nós chegamos num determinado momento, não, isso aqui é meu. Isso aqui é meu, e tal, as pessoas chegam. Tem pessoas que são casadas, e ele usa sempre, eu comprei o carro, eu comprei a casa, aí as pessoas falam: você é viúvo, é solteiro.
Até nisso, ele expressa isso, no lugar de falar nós compramos o carro, nós fizemos isso, nós fizemos... Não, eu comprei o carro, eu comprei isso e tal, e tal. E às vezes fala até na presença da esposa. E a esposa do lado ali, tanto que eu ajudei esse rapaz aí, ele fica fazendo isso. Então, são coisinhas pequenas que para Deus nós faz a mesma coisa. Expressamos a mesma coisa, está lá no subconsciente. Nós vivemos o eu é muito forte dentro de nós. Se nós colocarmos isso em prática, Deus que fez isso, graças a Deus, Deus que me deu força para conseguir isso, Deus, colocar sempre Deus à frente, nós vamos conseguir avançar em muitas as áreas da nossa vida. Então, nossa vida, bens, família e tempo são dádiva a ser administrada com responsabilidade. O tempo. Nós precisamos viver de forma responsável essa questão do tempo. Aí você fala, mas como que eu vou viver essa questão do tempo? Eu trabalho 18 horas, mas existe uma regra. O dia é 24 horas, né, pastor Amós? 8 horas para trabalhar, 8 horas para dormir e 8 horas para você dividir a vida social tua. Mas às vezes nós não fazemos isso, depois reclamamos. Então dá para ajustar. Agora, para isso tem que ter mudança de hábito. Mudança de hábito. Sempre eu tenho uma frase, constância gera hábito. Hábito gera excelência. E excelência gera resultado. Mas para isso nós temos que colocar constância em prática. Para isso, você vai ter que ajustar um pouquinho a sua vida em todas as áreas. Em todas as áreas. Dá para ajustar? Dá. É fácil? Não é fácil não. Mas dá para ajustar. E o dia que você começa a fazer isso? É ontem? É amanhã? Não, é hoje, agora. É agora. Talvez aquele livro que você queria aperfeiçoar a tua profissão, aquele estudo que você precisava fazer, você vem aí procrastinando. Que dia que você tem que começar? Hoje. Agora. E assim, nós vamos melhorando, um dia melhor do que o outro. Então, tudo é de Deus, nossa vida, bens, tudo é de Deus, tudo pertence a Deus. Nossos filhos pertencem a Deus também. Até o ensinamento nós precisamos buscar sabedoria para nós ensinar nossos filhos, para viver uma mordomia. Que hoje boa parte das nossas crianças não sabe de gestão nenhuma. Só sabe gastar. Ninguém ensina ninguém a pescar. Só dá o peixe na mão. Ainda tem que dar, ainda bonitinho, temperadinho, tudo ajeitadinho, porque ele não quer ter trabalho de nada. Oi? Fritinho ainda. Então, para você viver essa mordomia que Deus colocou na nossa mão, na nossa vida, precisa você ensinar. Você é o mestre da sua casa. Ele precisa saber essa questão da gestão. Ah, eu trabalho demais, não tenho tempo. Tem tempo sim, você vai ter que ajustar. Você vai ter que escolher um tempo lá e ajustar. E as nossas crianças precisam saber de gestão. Porque é o seguinte, aí talvez quando ele terá 18 anos, quando ele casar, aí é o seguinte, aí vai começar os conflitos. Aí já casa com uma menina também que não teve isso, ou teve e ele não teve, aí começa os conflitos. Então, cabe a mim e cabe a você ensinar isso. Gestão. Ensinar também. Para viver essa mordomia. E a responsabilidade não é do mundo. É nossa como os pais. E o segredo, eu vejo quem tem criança aí que ainda não passou dos 7 anos, aqui que está a hora de começar. Ensinar. Está aqui, a tua mesada, só que essa mesada você precisa guardar X. Você precisa saber, o papai paga luz, tem aqui, tem água, ensinar para ele que existe um gasto dentro de casa. Que talvez ele ache que tudo cai do céu. Nada. É uma mágica lá, tudo acontece. E às vezes, lá no subconsciente nosso, a nossa vida nós quer também. Amanhã vai cair algo lá do céu para mim. Não, maná precisa trabalhar.
Entendeu? Você não está lá no deserto, não, vivendo os 40 anos lá, não. Você está aqui. Então Deus deu sabedoria para você. É só você buscar ela naquela área que você quer ser bom. Então, vá em vista nela. Mordomo, administrador e não dono. O servo fiel cuida de algo que não é seu. Então, o servo fiel, você vai cuidar aquilo que não é seu. Você tem um carro. O que você tem que cuidar do carro? Não é meu carro, não. O carro é do Senhor. Então, um carro limpinho, ajeitadinho. Cuidar. Não, tudo atrapalhado. As pessoas olham, meu Deus. Se é desse jeito, como que vai ser a profissão dele? Se ele não cuida nem disso. Então, a gente precisa ajustar tudo. Que a vida tem que ser completa. Que as pessoas vão olhar isso para nós. Vão olhar. Então, você precisa ajustar tudo. A mordomia envolve bens materiais, dons espirituais e ministério. Envolve tudo isso na nossa vida. Dons espiritual. Deus deu dom para mim, deu dons para você. E o que você precisa fazer? Colocar em prática. Ah, não, eu não sei. Sabe sim. Consegue. Vocês conseguem. Por exemplo, eu estou hoje aqui dando essa aula para vocês. Mas quando eu cheguei aqui nessa igreja, eu não conseguia ler um salmo. Eu não conseguia ler um salmo. Eu já contei isso para vocês, mas vou relembrar para vocês de novo. Quando eu cheguei aqui, a igreja era bem pequenininha, e eu falei para o pastor Marco, eu vou vir aqui para congregar com vocês, só quero fazer um pedido para o senhor. Ele, o que é? O senhor não me deu oportunidade, tá? Porque se o senhor der oportunidade, eu não vou ficar aqui não. Ele, não, aqui é diferente, aqui chega, você que pede, e a gente coloca aqui. Aí eu fiquei, ufa, aqui é meu lugar. Porque eu tinha um trauma. Só que eu fui me envolvendo, fui buscando, e os dons foram aparecendo. Só que foi fácil? Foi não foi fácil. Só que esses dons, esse ministério que Deus dá para nós precisamos colocar em prática. Para viver essa mordomia na nossa vida. Você acha que é fácil? O desafio? Todo mês de junho, chega para você vai dar as aulas do mês de junho. É fácil? Não, porque você tem que ter uma boa leitura, tem que escolher o livro, separar o material, estudar tudo. Não é fácil. Mas tem um resultado. O resultado é claro. Pessoas sendo abençoadas. Eu sendo abençoado, a família sendo abençoada, por quê? São um ministério e dom que Deus deu para mim e deu para você. Agora, para isso, cada um de nós precisa buscar. Eu tenho uma frase que eu já falei para vocês, o medo, ele vai bater a nossa porta. Vai bater a nossa porta. O que nós temos que fazer? Exercitar a fé. Eu, pastor Amor, exercita a fé. Exercitou a fé, você vai abrir a porta, não tem nada. Tudo é imaginário. Então a fé resolve tudo para nós. A fé. E Deus fala bem assim para nós: sem fé é impossível me agradar. E por quê? Às vezes nós não exercitamos a fé. Uma pessoa vem e fala bonito para nós: você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Você fala, é verdade. E por que você mesmo não pode buscar essa fé? Buscar essa fé. Isso. O salmista deixa bem claro para nós: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então ele está dizendo que nada me faltará. E às vezes nós esquecemos. Buscamos todas as alternativas. Aí depois que não deu certo, está tudo acabado, aí nós, Deus, tem misericórdia de mim. Aí vai entrar ainda vai entrar no muro das lamentações ainda. Então vamos buscar viver essa mordomia, ser administrador e não dono. Essa questão do dono aqui, uma vez tinha um colega nosso, eu achei interessante, eu lembrando aqui agora, ele tinha essa convicção dentro dele, que ele era dono. Porque é o seguinte, porque sempre ele não tinha nada, aí ele conseguiu abrir uma empresa.
Ele abriu uma empresa. É o que ele fazia. Entrava o dinheirinho ali, ficava todo feliz o dinheirinho, mas ele esquecia que aquele dinheiro só era o lucro que era dele. O lucro. E o lucro tinha que pagar as outras despesas. Ele chegava para a mulher e falava, mulher, nós ganhamos um dinheirinho. Vamos viajar? É tudo nosso mesmo. Vamos viajar? Ia viajar. Aí chegava. E agora? Tem que pagar os boletos. E como é que faz agora? E ele tinha aquele senso que era dono. O dinheiro era dele. E administrava mal. Quebrou. Voltou a trabalhar de novo como seletista. Por quê? Ele tinha essa convicção. Ele esqueceu que ele era mordomo. Se ele vivesse esse princípio na vida dele, de mordomo, não tinha dado nada, que ele ia, poderia até viajar, não teria problema, que ele ia fazer um planejamento, e dentro do planejamento ele ia viajar com a família dele. Então, vamos tomar muito cuidado do lado emocional. E às vezes, esse lado emocional entra dentro de nós e justifica, né? Ah, não é preciso de umas férias, não é preciso disso, daquilo mais. Você pode? Posso. Aí tem a segunda resposta. Você precisa? Se precisa, amém. Mas não esqueça sempre de fazer essa pergunta para você mesmo. Posso comprar isso? Pode. Então agora vamos fazer a segunda. Preciso? Não, então não vou comprar. Prestação de conta é certa e individual. Então Deus pedirá conta segundo a capacidade de cada um, lá em Mateus 25 e 15. Ninguém é comparado com o outro. Então eu e você não somos comparados com o outro. Ninguém é comparado com o outro. Agora eu comparo com o meu vizinho. Está errado. A Bíblia não manda eu comparar com ninguém. Eu tenho que comparar eu com eu mesmo. Não tem ninguém comparando você com o outro. Agora nós queremos comparar com o outro. Viver a vida do outro. A vida do outro é outro. O próprio nome já diz, outro. Quem é sua família? Você, sua esposa e seus filhos. Seus pais não. Seus pais agora passaram a ser parentes. Você tem que viver a sua vida familiar. Então, Deus pedirá conta segundo a sua capacidade. Deus conhece o nosso potencial individual. Espera aí. Ei, vocês viram aí? Deus conhece o nosso potencial individual. Deus conhece o nosso potencial. E aí? Capacitação divina para a mordomia. 2 Coríntios 3, do 4 ao 6, fala da nossa capacidade, ela vem da onde? De Deus. Olha, nossa capacidade, Edilson, vem de Deus. Então vamos buscar ser melhor na nossa área que Deus colocou no nosso dom. Vamos buscar. Vamos encarar desafio. Desafio é fé. Desafio é fé. Ah, não, tá bom demais. Essa rede aqui está ótima. Deus, prepara o emprego, que essa rede aqui está uma benção. Ô, sombra boa. Tem um monte de gente aí no desafio, o problema deles. Eu não. Estou aqui tranquilo, Deus proverá. Aí Deus não vai, ela é justiça. Deus é justiça. Aí a vida dele vai começar aquela mesma mermice, né? Aí ele vai depois, o outro dia, que não conseguiu, ele vai entrar. Ah, por que o fulano dá certo? Por que o ciclano dá certo? Porque ele tem desafio, ele tem fé. Ele encara desafio. Quantas vezes nós sabemos que pessoas vencedoras foram por fé, não deu certo, voltou de novo, foi, não deu certo, foi, conseguiu. O camarada que criou a lâmpada, parece que foi 1000 vezes, ele tentou. Então você viu aí que não é fácil. Só que teve fé, ele encarou. E ele dá uma resposta interessante. Cada ida dele, cada tentativa dele foi um aprendizado. Então, cada tentativa tua é um aprendizado. Você não vai voltar naquele erro mais. Ali você aprendeu, ou não, aqui não deu certo. Agora vai ter que colocar aqui.
ajustar aqui, ajustar aqui. Oh, deu certo. Conquistou. Só que para isso é desafio. E o desafio tem fé. Agora, sem fé, aí não tem jeito. E toma muito cuidado, talvez Deus dá um desafio para você. Você buscou um sonho, capacitou, buscou aquilo lá. Aí você, por falta de sabedoria, você vai pedir uma opinião para uma pessoa invejosa. Uma pessoa que não era para você perguntar. Você tem que perguntar para Deus. Ou pedir sabedoria para Deus, escolher uma pessoa para ser um mentor teu, que não seja invejoso. Aí você vai lá para o invejoso. Oh, eu tinha um sonho. Eu vou fazer o concurso A e o B. Não, vai não, você não consegue. Você é ruim. Você é ruim, você não consegue. Aí você tem que dizer para você mesmo, segura na mão de Deus e vai. Que aí é fé. Segura na mão de Deus e vai. Tem muita gente vivendo a síndrome daquela música Gabriela. Eu nasci assim. Eu vivi assim. Oi? E vai morrer assim. É uma música que foi cantada aí nos anos 90. E muita gente acha que não é verdade. Meu pai foi assim. Meus pais foi assim. Minha mãe. Não. Segura na mão de Deus e vai. Vocês conseguem. Então, nossa capacidade vem de Deus. Lá em Tiago 1,5, devemos buscar sabedoria para administrar com excelência. Então, vamos buscar essa capacidade para nós administrar com excelência. E agora, os pontos todos esclarecidos. Agora eu quero ouvir vocês. Agora eu vou ouvir vocês. Qual a diferença? Vamos lá, Edil Soares, levanta aí que eu vou. Qual a diferença entre ser dono e ser mordomo dos bens? Vamos lá. Quero ouvir, senão vou nominar, tá? Na semana passada. Pastor Amos, responde para mim. Qual a diferença entre ser dono e ser mordomo dos bens? Vamos lá. Foi ensinado, então. Paz, queridos. Já iniciando, a gente tem que entender que a nossa vida já não é nossa, né? Nós somos formados por Deus. Tem um texto, inclusive, em Jó, que diz que se Deus fosse egoísta e tirasse de nós o seu espírito, todo o corpo se tombaria ao chão. Tem esse texto em Jó. Se Deus fosse egoísta e tirasse de nós o seu espírito, todo o corpo se tombaria ao chão. E antes de Deus nos criar, Ele fez todas as coisas. Quer dizer, a gente nem participou da construção de nada. E daí a gente quer ser dono. Até o 5º dia, Ele fez tudo. E daí no 6º dia Ele fez a gente chegou, já estava tudo pronto. Por que daí a gente agora é dono? Então, não somos dono. A questão de ser mordomos é logo do início já. Deus nos deu o quê? O fôlego. Então, quer dizer, Ele nos deu o fôlego e as coisas para nós aproveitarmos. Então, nós somos mordomos desde o fôlego já. Desde o fôlego, nós somos mordomos. Nós precisamos usar o fôlego, que é o tempo que falou, e depois usar todas as coisas, sempre honrando a Deus, louvando a Ele. E algo interessante, inclusive, quando nós falamos dos dons, em Mateus 25 ali, e existe algo que é dado para nós usarmos ainda mais, que são os dons. Os dons, Deus dá os dons para nós, e esses nós precisamos usar, inclusive esses nós podemos usar a nosso favor, bem a nosso favor também. Glorificando a Ele, exaltando a Ele. Quanto mais nós usarmos os dons que Deus falou, isso aqui eu estou dando para você, porque o dom, vocês já notaram que o dom é único. Ele não foi dado para todos, ele foi dado para você.
Esse é o que é para você usar mesmo à vontade, porque esse glorifica a Ele e abençoa a sua vida também. Agora, mordomia, então, é isso, é usarmos glorificando ao Senhor, e se tiver algo que falar assim, é meu mesmo, então é o dom, mas para você usar glorificando a Ele, mas você pode usar a seu favor também. E quanto mais você usar, mais abençoado você é e mais pessoas você abençoa. Amém. Mais alguém quer responder aqui? Breno. Só para complementar o que o pastor falou, o dono, ele não precisa prestar conta para ninguém. Então, o dono é Deus. Nós, como mordomos, somos administradores de tudo aquilo que Ele nos dá. Tanto bens quanto os dons. E um dia, nós vamos ter que prestar contas a Ele. Então, eu entendo que nós, como cristãos, nós temos a obrigação de utilizar tudo aquilo que Deus coloca nas nossas mãos da melhor forma possível para fazer com que isso produza frutos, que gere resultados. Porque um dia o Senhor vai prestar conta conosco e nós devemos apresentar os resultados. E nessa hora, quem nós seremos? Aquele servo que correu e foi investir bem aquilo que o Senhor colocou na mão dele e fez aquilo produzir frutos, se multiplicar, ou o servo medroso, o servo covarde e preguiçoso, que é algo condenável na própria palavra, que ficou com medo e escondeu aquilo que o Senhor colocou na mão dele. Quem nós queremos ser lá na frente, né? Então fica aí essa reflexão. Vamos ser bons administradores ou vamos ser covardes? Ficamos com medo de desenvolver os dons que Deus nos deu. E o segredo é fé. Se você tiver fé, você não vai ter medo. Então o segredo é fé para nós vencermos. Mais alguém quer falar sobre isso? Eu vou na segunda pergunta. O que você acha que Deus lhe confiou para administrar? O que você acha que Deus lhe confiou para administrar? O que você acha? Vamos lá, Vanderlei. A paz do Senhor na igreja. Na parte de mordomia, do dom de ser mordomo, se Deus deu o dom para nós, é para nós pregar a palavra, a administração, que é o dom. Então esse a gente pode falar esse é meu, porque é único, é um só. Mas quando ele fala dai fruto, é que nem fala lá em o preguiçoso, o que deu o ouro e ele enterrou. Mas aquilo ali, quando os outros produziu, os de 5 ganhou mais 5 e o de 2 ganhou mais 2, aí é a multiplicação, é que ele levou o evangelho e pregou, então ele ganhou mais alma. Deus deixou para ele a alma dele e o dom de ser um pregador. Aí levou a palavra. É esse o entendimento que eu tive da palavra. Que quanto mais você ganhar, mais Deus vai agradecer e mais você vai ficar agradecido a Deus. E Deus vai te abençoar assim. Então esse é ser o mordomo de Deus. É através da palavra, do amor e de se viver a vida em Cristo. Isso mesmo. Deus dá, por exemplo, dons, profissões. E dessas profissões que você pratica ela, Deus vai girar financeiramente ali, você vai abençoar o reino, vai ser abençoado. Então, tudo esse dom que Deus deu para você tem que ser investido no reino. O que você acha que Deus lhe confiou para administrar? O que você acha que Deus lhe confiou para administrar? Por quê? Vamos lá. A vida, Deus deu para você administrar o tempo. Oi? Liseu aqui. Liseu, Dilson. Opa, Liseu. Pensei que você estava dizendo que eu estava liso. Amém. Então, a pergunta é a 3? A 2. A 2. O que você acha que Deus lhe confiou para administrar? Queridos, eu penso em algo assim que muitas vezes a gente não para pensar sobre isso, mas que, no meu ponto de vista, é muito importante. 2 Coríntios 4:7 diz assim: temos, porém,
este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder não seja poder seja de Deus e não de nós. Então eu penso que isso é algo que Deus confiou para a gente administrar, que é esse tesouro, que nós somos vasos de barro, e a gente precisa administrar, cuidar disso, porque existe às vezes assim, uma negligência no sentido de se apegar muito ao que eu estou fazendo, às minhas ações, e talvez esquece um pouco daquilo que está dentro, que tem a ver com o ser, com aquilo que nós precisamos ser, porque nós estamos nos tornando naquilo, né? À medida que a gente preserva e cuida daquilo que Deus confiou em nós, nós somos um ser em transformação, mudança. E se a gente se apegar muito ao que eu faço, viver um ativismo aí, a gente está indo muito para um outro lado. Não estou dizendo que não é importante, mas cuidar muito para não negligenciar esse tesouro que todos nós temos, que eu acho que isso tem um valor assim imensurável. Isso mesmo. Lembrando que nós somos templo do Espírito Santo. Então temos que cuidar muito bem do templo do Espírito Santo. Então, essa pergunta 2, o que você acha que Deus lhe confiou para administrar? A minha vida, o tempo, a família, talentos e recursos financeiros. Então Deus colocou tudo isso na sua mão para você administrar. Terceira pergunta. Como podemos nos preparar melhor para prestar conta a Deus? Como podemos nos preparar melhor? Vamos lá, um de cada vez. Como podemos nos preparar melhor para prestar conta a Deus? Vamos lá? O João Marcos quer falar, leva lá para ele. Paz do Senhor, igreja. Como podemos nos preparar melhor para prestar contas a Deus? Eu acho que fazendo o que nós já estamos fazendo aqui, buscando conhecimento na EBD. Além da EBD aqui, a gente tem também o Teleios às quintas-feiras, que tem sido muito enriquecedor, tem ensinado muito a gente, porque por meio dessas agendas a gente vai aprendendo onde são as nossas deficiências, aonde está faltando buscar mais conhecimento, aonde a gente pode receber mais de Deus para fazer mais para Deus e não por a gente mesmo, porque a gente fazendo para Deus, consequentemente para a gente também vai acabar acontecendo. Diz lá na Bíblia, lá em Reis, 1 Reis, eu não lembro agora o capítulo e o versículo, mas quando Salomão tem um sonho com o Senhor e ele pede para ele, Deus aparece e pede o que ele quer, e ele pede sabedoria. Ele não pede bens, ele não pede riquezas, ele não pede nada dessas coisas superficiais, as coisas do mundo. E Deus se encanta com esse pedido, que aí ele passa, além de dar sabedoria para ele discernir entre o bem e o mal, e para poder fazer o que Deus colocou na terra, que foi para ser rei, fazer bem feito, Deus dá todas as demais coisas, riqueza, bens, um reinado próspero, e Deus até fala como não foi visto e nem será visto na terra. Muito então bem. Acho que dessa maneira. Correto. Isso mesmo. Então, vivendo com responsabilidade, estudando a palavra, orando por sabedoria, sendo fiel no uso dos recursos. Quarta pergunta. Em que áreas vocês precisam buscar mais sabedoria para administrar melhor o que tem? Vamos lá. Beltrão, quer falar, Beltrão? Oi? Beltrão quer responder aqui, ó. Em que área você precisa buscar mais sabedoria para administrar melhor o que tem? Eu vou tentar trazer uma reflexão em cima dessa pergunta aí. Veja bem, a área, nós estamos tratando aqui de muito voltado para a questão financeira, né? E hoje se tem algumas denominações, inclusive, usa isso, né, como único exclusivo fonte de conteúdo, né, a busca constante das bênçãos, né, e a gente percebe que a nossa denominação ela não observa nesse sentido, ela trata isso como uma questão de educação, né, porque se nós formos levar
num ponto, como que eu posso explicar? Vamos levar assim, voltado só para a questão financeira, eu acho que a gente exclui muita coisa. Né? A gente exclui muita coisa. Por exemplo, às vezes tem irmãos, né, que eles exercem um trabalho espetacular na obra, né, mas que de alguma forma, financeiramente, Deus manteve ele naquela condição, né? Nós já vemos pessoas do mundo, como o senhor mesmo falou, que nem segue os princípios da palavra, não tem o amor a Cristo, não tem o temor do Senhor, porque ele abre muito para as outras coisas, mas que ele alcança resultado. Então a gente tem que observar entre resultado e salvação. Né? Então a questão financeira, eu vejo que ela é importante, a gente tem que buscar, né? Porque é um princípio, né? A gente tem que buscar a sabedoria de Deus na administração, mas eu acho que o maior tesouro, né, não está na condição financeira, mas está na busca pela presença do Senhor na nossa vida, né? Então eu acho assim que no buscar sabedoria, nem sempre a gente deve buscar a sabedoria de ganhar dinheiro, mas talvez a sabedoria de Deus para o que Ele tem de propósito na nossa vida, né? Porque alguns têm facilidade, né? Outros não. Uns têm mais facilidade de administrar, outros não. Outros têm mais facilidade de se envolver, de desenvolver um trabalho dentro da obra, outros não. Então nós temos que observar assim, a sabedoria, ela tem que ser buscada de Deus, no sentido de que o que está faltando na minha vida. Por exemplo, se eu tenho que trabalhar na área financeira, eu tenho que buscar a sabedoria de Deus para aquela área ali não me tirar do propósito dele, né? Porque veja bem, às vezes a pessoa ela está focada na obra, mas ela tem aquele anseio e aí ela começa a buscar algo a mais, e aquele a mais que ela acha que é uma bênção, de certa forma, vai tirando ela do foco e do alvo, que é Cristo. Então a gente tem que ter esse tipo de sabedoria, saber diferenciar qual é a verdadeira vontade de Deus na nossa vida e qual é a nossa vontade no sentido de servir a Ele. Porque nem tudo que a gente busca vai servir a Deus. Então a gente tem que pedir esse tipo de sabedoria. Muito bem. Conforme o Beltrão falou ali, então essas áreas que nós precisamos buscar bem para administrar, quais são elas? No uso do tempo, você precisa buscar nas finanças pessoais e nas decisões familiares. Nós devemos buscar sabedoria nessas áreas. Porque o que acontece? Muitas pessoas que talvez ele busca algumas áreas, na área financeira, ele foca só na área financeira, esquece da família, esquece todo mundo. Aí quando ele chega, ele está lá com 40, 50 anos de idade, né? Financeiramente muito bem, ele olha, cadê os filhos? Ficaram para trás. Cadê a esposa? Ficou para trás também. Cadê a família? Então isso não é prosperidade. Prosperidade é em todas as áreas. Então a mordomia cristã que Deus está ensinando para nós é em todas as áreas. Você subir o degrau em todas, olhando para todos os lados, porque você não pode só ter um foco. Isso não é administração. A administração que Deus tem ensinado para nós, ela é de forma ampla. Você tem que enxergar tudo. Você chegou nesse determinado lugar, cadê os filhos? Está aqui. Cadê a esposa? Está aqui. A família está aqui, que é a maior riqueza que Deus deu para nós. É isso. Então, essa questão da mordomia cristã, ela envolve tudo. E Deus tem ensinado isso para nós. Deus deu sabedoria para mim, deu sabedoria para você. Então, vamos exercitar essa fé. O uso do tempo, usar o tempo com sabedoria. Questão das finanças pessoal, ali você com a esposa, fazer uma reunião ali todo mês. Fazer o orçamento ali todo mês. Ó, aqui, nós vamos investir nisso, investir naquilo. Porque não pode viver uma vida, Deus proverá, Deus proverá. Usa esse texto todo momento. Não, precisamos
Deus, me dê sabedoria, que eu preciso fazer um orçamento aqui, junto com a minha família, para nós chegar naquele sonho que o Senhor colocou no nosso coração. Precisa fazer isso. Senão você fica somente, ai, que alívio. Ai, que alívio. Só no... Então, uma hora pode ter alguma área que você pode ser penalizado. Pode falar, Breno. Fazer só uma complementação aqui à sua palavra. Muitas vezes a gente, durante a vida, às vezes olha com um olhar estranho quando se fala em finanças dentro da igreja. Mas se você ler a Bíblia de ponta a ponta, você vai perceber que Jesus falou muito sobre dinheiro, sobre finanças, sobre posse. E isso não é porque o dinheiro seja importante para Deus, não é. É porque o dinheiro ele tem a capacidade de se tornar um Deus na vida de uma pessoa. Então o dinheiro, ou a falta do dinheiro, ou o amor ao dinheiro, ele tem a capacidade de desviar os nossos olhos do verdadeiro alvo que é Jesus. Então por isso é um assunto que é muito importante ser tratado na igreja. Não no sentido de ensinar as pessoas a ganhar muito dinheiro, não, mas de administrar bem o dinheiro, para que o dinheiro não se torne uma pedra de tropeço na vida do cristão. Porque esses 3 pontos que o presbítero citou, o dinheiro, o tempo e a família, são 3 pontos que Satanás mais usa para atacar o cristão e tirar ele dos caminhos do Senhor. Pode prestar atenção. Se você for analisar a sua própria vida, a minha vida, a vida de outras pessoas, você vai ver que esses 3 pontos são pedras de tropeço na vida de qualquer pessoa. E que o inimigo tem facilidade de utilizar isso para te desviar do caminho. Quando você passa por uma dificuldade financeira muito grande, se torna um pouco mais difícil de você se manter na obra, de manter colaborando, de se manter em comunhão com os irmãos, porque a sua mente, a tua preocupação acaba indo para aquilo. Então, quando a gente traz esses assuntos, quando é trazido conhecimento tão enriquecedor dessa forma, é para nos blindar e nos preparar para que não venhamos a tropeçar nessas pedras de tropeço. Muito bem. Vamos agora para o próximo tópico. Leis das contribuições. Vamos nos textos primeiro aqui. 2 Coríntios 9, do 5 ao 7. Vamos ler os textos. Vamos ler só o 2 Coríntios e Lucas, depois 21, do 1 ao 4, e Gálatas 6 e 9. Os outros 2, depois vocês podem buscar em casa. Vamos lá, 2 Coríntios 9, do 5 ao 7. Quem achou o primeiro aí, já pode erguer a mão. 2 Coríntios 9, do 5 ao 7. Depois, Lucas 21, do 1 ao 4. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Vamos lá, Lucas 21, do 1 ao 4. Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre. E disse: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Gálatas 6 ao 9. Gálatas, Amós. Pastor Amós. E não nos desfaleçamos de fazer o bem, pois, se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Então, contribuir é um ato de gratidão
e obediência. Então, contribuir é um ato de gratidão e obediência. Aqui é uma das algumas leis que existe para nós e às vezes nós perecemos nesse ponto. Contribuir é algo que quando fala assim, surge uma oportunidade para nós, para abençoar o A, o B e o C. Rapaz, tem hora que você vai, até porque força a amizade, você vai, mas dá uma dor. Isso aí não pode acontecer. É uma oportunidade que Deus... E você tem que ajudar conforme você pode. Porque aí você acha, não, o irmão tem condição, ele pode ajudar melhor, mas você pode ajudar também. R$1, R$2, R$3, não, tem vergonha, só isso. Não, se você é o que você tem. Então Deus dá oportunidade para nós. O exemplo foi da viúva. O pessoal chegava ali, os caras ali davam um montão de dinheiro e Jesus só olhando. Chegava o fulano de tal e ponhava lá não sei quantos milhões. Aí chegou uma viúva que deu tudo o que ela tinha. Deus vê o coração, a generosidade. Então, o que Deus quer de nós? A generosidade. E viver com alegria. Abençoar com alegria. Porque se você for com tristeza, não, para. Não vira. Então, quando tiver uma oportunidade, surgiu uma oportunidade aí para você abençoar, o que você tem que fazer? Abençoa. Com todo o coração, não, eu posso. Eu vou abençoar. E com alegria. Não compara você com ninguém, você é você. Não compara. Porque é isso que eu vejo que as trevas têm trazido para dentro de nós. Esses entendimentos errados. Ah, não. Quando eu tiver bastante, eu vou ajudar. Não. Se você é fiel no pouco, você também será fiel no muito. Então aqui é um dos pontos que enrosca nós de ser abençoados. Você pode orar uma semana, orar 3 semanas. E se você não conseguir viver esse princípio da generosidade no seu coração, Deus vai respeitar. Você vai viver uma vida normal, tal, mas sempre enroscado nesse ponto. Então, pede sabedoria para Deus. Surgiu uma oportunidade, vai lá, abençoa. Mas abençoa com alegria. Eu acho interessante. Eu congregava numa igreja anteriormente, há muitos anos atrás, né, Eliseu? Aí o seguinte, na hora da oferta, eles vinham com, tipo como é que é? Um panão assim de café, assim. Tipo um quadro de café. Bornal. Oi? Vinha assim. E quando dava assim pra gente, assim, eu lembro que eu tinha aí uns 12, 13 anos, 14, fiquei até um pouquinho na época de jovem. Rapaz, eu ficava até com raiva, porque até o camarada que vinha colher a oferta olhava pra gente assim, vai ou não vai? Entendeu? Eu sentia assim, tinha hora que você ajudava com raiva. Agora aqui, eu achei interessante, quando eu cheguei aqui, toca uma música, você vai com alegria, devolver, né? Que legal, né? Eu gostei desse ponto. E é isso mesmo, é com alegria. Viver isso com alegria, entendeu? A hora que vai ofertar, surgiu uma oportunidade aí, que a pessoa está precisando, vai lá com alegria. Oh, Deus, que bom que você me deu recurso que eu possa ajudar. Eu falei semana passada aqui, às vezes nós ficamos sensíveis só no final do ano, né? Todo mundo sensível, da cesta básica. Mas por que não o mês de junho? Por que não o mês de julho? Por que não fevereiro? Por que não todos os meses? Eu falei para vocês aqui, que a igreja aqui, toda a Santa Ceia, tem um momento aqui de oferta que vai 100% para as missões. Olha que oportunidade ímpar na nossa vida. Vocês sabiam disso? Toda a Santa Ceia, toda oferta é 100% enviada para missões. Aqui também, no primeiro sábado, que é a Santa Ceia, também tem uma oportunidade também para você de trazer alimentos para ajudar as pessoas. Aí você pergunta, Zé, você lembra? Tem vezes que eu não lembro, não. Mas precisamos lembrarmos. Porque é momentos que Deus dá oportunidade para nós exercitar. E você vai ajudar conforme você pode. Conforme você pode. Então, Deus ama quem dá com alegria. Contribuição não é opcional, é um mandamento vivido com alegria.
Fidelidade no pouco. Deus espera ter mais. Deus não espera ter mais para começar a contribuir. Então, às vezes, você pensa, não, o dia que eu ganhar 20 mil reais, eu vou contribuir. Mas você está ganhando 10 mil. Pode contribuir com os 10 mil. Pode contribuir. A contribuição fiel nos disciplina e molda o nosso caráter. Ele molda o nosso caráter. A contribuição fiel. Vamos lá, conforme a prosperidade. Deus não exige além do que temos. A oferta da viúva pobre, Lucas 21, ilustra a aceitação do coração e não do valor em si. Então não é o valor que Deus quer saber o seguinte, teu coraçãozinho, o que está pensando teu coraçãozinho? O que ele está pensando? Então, com alegria. Uma expressão de generosidade, dar com o coração generoso, não por obrigação ou aparência. Será que o irmão está vendo aqui? O outro fica escondido, ninguém vai ver o que eu estou dando, né? Tá, beleza, Deus sabe. Hoje nós temos o pelo Pix aí, ninguém vai saber, pronto. Não tem problema. Porque Deus está vendo. Você está fazendo para Deus, não é para ninguém ver nada, não. Jesus observa como damos e não quanto damos. Então Jesus observa isso. Pensa bem comigo. Quando você vai ofertar, Jesus está junto com você, falando, opa, meu filho, entendeu os princípios, ele entendeu as leis, e o Espírito Santo vai lá com alegria, junto com você, abençoar. Olha que coisa linda, isso aqui é entendimento, isso aqui é princípio para nós vivermos, porque o dinheiro também é um Deus. Se você não souber o equilíbrio, ele passa a dominar a sua vida, Quantas pessoas que morreram riquíssimas, levaram alguma coisa? Vai lá no cemitério ver alguém levou. Não levou nada. Ficou aí uma brigaiada com os filhos aí, para se acertar. Então, vamos viver essa expressão da generosidade. Constância e periodicidade. Não, dar deve ser um hábito. Não, só dezembro. Não, pode ser. A não ser que teu recurso vai ser só em dezembro. Tudo bem, não tem problema. Então, não por emoção esporádica. Aí vem uma pessoa aqui, falou algo para você, você emocionou e deu tudo. Aí, eita, e agora? Eu conheço pessoas, cuidado com esse lado emocional. Pede sabedoria. Deus, o que eu posso? Pede sabedoria. Porque às vezes, eu já conheci pessoas que não cuidou do lado emocional. Uma pessoa falou, não, deu tudo. Aí depois ele falou, rapaz, e agora? Como é que eu vou fazer? Aí, não era emoção. Deus não tem nada a ver, Deus não estava ali não. É emoção, cuidado com a emoção. Busca sabedoria para você cuidar com esse lado emocional. Planejamento, contribua regularmente com um compromisso com Deus. Compromisso com Deus. Você tem um compromisso com Deus. Vou contribuir regularmente, compromisso com Deus. São leis que Deus deixa para nós vivermos para nós destravar o bolso. Não fica travado na hora. Aí não é alegria, né? Você vai, vamos ofertar, então está precisando, vamos fazer isso. E, não vai, aquela dor. E você vai o pastor pediu, vou dar. Não, é melhor ficar quieto, nem dar. Tem que ser com alegria, com amor. Prova de obediência. Nossa oferta revela o quanto obedecemos a palavra. Então a nossa oferta revela que nós obedecemos a palavra. Como Bernabé lá em Atos 4, 36 ao 37, demonstramos entrega genuína através da liberalidade. Olha que coisa linda. Então, tudo isso que Deus colocou no nosso coração, vamos viver de forma ampla. Aqui, as perguntas. Vamos lá nas perguntas, para nós finalizarmos ali. Nós temos só 13 minutos. Vamos lá. Por que muitas pessoas não conseguem contribuir mesmo desejando? Vamos lá. Porque muitas pessoas não conseguem contribuir mesmo desejando. Vamos lá, um de cada vez, senão eu vou nominar aqui.
A Gabriela. Gabriela quer falar, vamos lá. Eu acredito que um dos pontos pode ser porque não tem organização financeira, né? E aí, mesmo que queiram fazer a contribuição, não conseguem, porque, como o presbítero falou, os boletos estão lá gritando, né? Certinho, era a resposta que eu tinha escrito aqui. Porque não se organizam financeiramente, priorizam outras despesas ou tem medo de faltar. Medo, aí não tem fé, tem medo. E o medo atrapalha as pessoas de crescerem. Ainda nessa pergunta aí, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra as hostes espirituais. E quando a gente fala de carne, na verdade a gente não está falando só de corpo, a gente está falando do material em si, de tudo que é material. E daí nesse momento também é claro que existe uma guerra espiritual. Até porque onde que a gente fala de contribuir, investir, e tudo que a gente contribui, se eu dou para uma pessoa, eu estou doando, eu estou contribuindo o quê? Espiritualmente, porque eu estou dando para Deus, é o próximo. E daí também tem a guerra espiritual com relação a isso, que não quer que a gente faça o bem. Não quer que a gente doa, não quer que a gente ofereça no reino, por exemplo. O reino vai crescer, vai avançar. Daí, espiritualmente, isso é uma guerra espiritual, e daí o inimigo é contra isso, da gente querer doar e não conseguir. Eu acho interessante quando Jesus ele deixa claro para nós, quando nós estamos aqui tristes, achando que o mundo esqueceu de nós, que nós não conseguimos nada, sentimos derrotados. Ele fala para nós bem assim, vai visitar a casa do necessitado, vai lá no hospital, porque lá você vai ver que você está bem. Conforme o pastor Amós está falando, é bem melhor você estar numa casa que há luto do que luto, né? Ou numa casa que tem festas, né? Então, nós precisamos refletir tudo isso que Deus está falando conosco aqui nessa manhã. E essa pergunta aqui, como podemos cultivar a generosidade em nossas famílias? Como podemos fazer isso? Eu respondi assim, dando exemplos práticos, ensinando desde cedo o valor de compartilhar e envolvendo todas as nossas decisões de contribuição. Então, exemplos práticos. Exemplos práticos. Nós temos que ensinar, viver e cultivar a generosidade. E se você analisar várias entidades aqui na cidade, que não têm os princípios que nós temos, mas esse princípio da generosidade eles colocam em primeiro lugar. Eles vivem o princípio da generosidade. E Deus é justiça, Ele vai abrir as portas mesmo. Tem nada a ver com salvação, tem a ver aqui na terra. E às vezes nós temos a salvação garantida, Deus dá graça para nós. E quando partimos do ponto da generosidade, travamos. Por quê? Falta sabedoria, não pedimos. Então peça sabedoria, Deus, eu preciso de sabedoria. Deus, é o seguinte, eu recebi aqui meus recursos, eu sei que eu sou administrador, o Senhor colocou nas minhas mãos, vou devolver os 10%, o 90% eu vou gerenciar aqui um orçamento bem feito, que vai poder eu contribuir, vou poder ajudar pessoas que o Senhor me colocou nas minhas mãos. Aí você vai fazer o orçamento ali, eu tenho certeza. O que impede você de contribuir com constância? Vamos lá. O que impede você de contribuir? Deixa eu abrir aqui. Pode falar, pastor Amós. Sempre vai ter pessoas mais em condições que você. Sempre vai ter. E daí, uma das coisas, talvez, que impede ali de contribuir com constância, talvez seja isso. Você contribui, aí você fala, mas aquele lá que tem mais, porque isso é humano, isso vem à nossa mente. Mas aquele lá que poderia fazer muito mais e tem muito mais, e daí parece que uma vez que a gente contribui, então já está suficiente. Pelo menos eu contribuí, né? Isso é natural, gente. Natural. Então, é uma coisa que pode impedir. Só que a gente precisa entender que a gente não está fazendo para outro, a gente está fazendo para Deus. Eu até sempre costumo dizer quando eu trabalho com a equipe de louvor ou outras equipes, que tem aquelas pessoas que falam assim, não, eu não vou chegar na hora porque
fulano chega atrasado, e só eu que chego antes, ou senão chega atrasado porque outros chegam, mas tem um que chega antes também. Mas daí a nossa referência parece que é sempre o que é atrasado, né? Não, nós precisamos ter a referência daquele que chega mais cedo, né? Então, nisso também, a nossa referência não pode ser aquele que não doa, mesmo que tenha. Nossa referência precisa ser aquela de, não, eu quero fazer porque é o seguinte, Deus me deu, eu tenho prazer nisso e isso há resultado, né? É nós temos que saber que nós somos nós, não podemos comparar nossa vida com ninguém. O final aqui que o pastor Amós mencionou seria mesmo esse intuito, eu vejo, a intenção da pessoa. Às vezes ela quer contribuir, mas ela quer contribuir já com aquela expectativa, eu vou receber um retorno. Então o coração dela não é puro em generosidade. Então essa falta de amor por contribuir mesmo, por servir, honrar a Deus com o que ela tem, acaba travando essa constância. Porque ela está ali esperando um retorno. Estou contribuindo, não vi retorno, parei. E fica nessa, entendeu? Então ela acaba não contribuindo porque não tem o amor por aquilo, aquele desejo mesmo de ser generoso, de servir na obra. Aí nesse ponto ela está negociando com Deus, né? Aí é negociando. Eliseu. Não, para não atrapalhar. Vai lá, então, irmãos, eu penso assim que Deus ele não investe em necessidades. Necessidade Deus supre. Se você ler Efésios 1:3, diz que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção das regiões celestiais. Já, isso significa passado. Então nós já temos isso. Então a gente não precisa correr por causa disso. A gente tem que fazer a vontade de Deus, o que Deus nos chamou para fazer. Porque a necessidade Ele vai suprir, porque Ele já disse que Ele já nos abençoou. Isso mesmo. Então Deus já supriu a nossa necessidade, então nós podemos contribuir para com os menos necessitados. Eu escrevi bem assim: o que impede você de contribuir com constância? Falta de planejamento, estabilidade emocional ou financeira, ou ausência de compromisso com esse princípio. Última pergunta: sua maneira de contribuir expressa obediência e alegria? Vamos lá. Sim, eu já escrevi sim. Quando faço com gratidão e consciência de que estou servindo a Deus, não se dou por obrigação ou por medo. Então, eu faço não por obrigação ou por medo, por alegria, porque eu conheço Deus, eu sei dos princípios, eu sou mordomo, e tudo é para Ele. Deus nos ama, Ele quer o melhor para nós. Então, tudo isso que Deus trouxe para nós aqui, nessa manhã, eu tenho certeza que Ele quer o melhor para nós. Diácono José Carlos, que é a palavra ali, vamos passar para ele, logo após nós vamos fazer a conclusão. Paz, igreja. Então, essa última pergunta, a gente precisa buscar sabedoria de Deus para que a gente possa fazer essa parte de forma que venha realmente agradar a Deus. Porque a gente tem uma luta diariamente, que é o espírito e a carne. Não sei se vocês têm isso, mas eu tenho. Espírito e a carne. A gente precisa aprender a lidar com isso. Porque quando você fala de finanças, bens financeiros, bens materiais, aí a sua carne cresce. E se você não colocar um pouco em oração essa luta aí, buscar fortalecer espiritualmente, corre um risco da carne vencer o espírito. E quando se fala de oferta, e dízimos e oferta e contribuição com o próximo, é algo espiritual e que Deus vem nos ensinando desde o princípio. Caim e Abel, e já começou essa luta, essa guerra aí. E a gente precisa saber o que tem no nosso interior.
Se a nossa carne impede a gente de agradar a Deus, a gente precisa orar um pouco mais, fortalecer o nosso espírito e buscar de Deus esse princípio que é agradar ao Senhor com nossos dízimos e oferta. A palavra diz que um dia alguém pode estar diante de Deus e Deus falar para ele que ele roubou ao Senhor. E essa pessoa não sabe, e Deus vai explicar que ele roubou dízimos e oferta. Então a gente precisa entender que a nossa carne deseja algo que nós precisamos mortificar e deixar crescer o Espírito de Deus. Dízimos e oferta é um princípio de cristão, é um princípio das pessoas que servem ao Senhor. Então a gente precisa buscar agradar ao Senhor, ser grato ao Senhor. Se isso não está no nosso coração, a gente precisa orar, porque é um princípio de cristão. Nós precisamos colocar isso, tem que estar no nosso interior. Isso tem que estar no nosso coração, esse desejo de contribuir com alegria, louvar ao Senhor com as nossas contribuições, não só com dízimos e oferta, mas com alguém necessitado, com tudo aquilo que a gente precisa, com a oferta de construção de obra, e qualquer coisa que possa financiar o reino, que possa abençoar pessoas ou o reino. Isso mesmo. Amém. Então, hoje nós refletimos sobre 2 temas. Primeiro, mordomia. A consciência de que tudo o que temos pertence a Deus e deve ser bem administrado. Então, deve ser bem administrado. Contribuição, uma expressão prática da nossa gratidão, obediência e generosidade. Então, vamos se colocar de pé. Aprendemos que Deus não está atrás do nosso dinheiro. Então, Deus não está atrás de dinheiro de ninguém, mas do nosso coração. Isso aí Deus interessa. Deus interessa no seu coração. Então, a maneira como lidamos com os nossos bens revela o que realmente valorizamos. Onde está o nosso tesouro, ali também está o nosso coração. Então, que possamos, diante de tudo que ouvimos, nos entregar novamente ao Senhor com humildade e disposição. Então, tudo isso que foi nos informado aqui é para tornar eu e você melhor. Deus ama cada um aqui. Você está aqui porque o Espírito Santo trouxe você aqui. E lembrando, eu e você somos templo do Espírito Santo. Então vamos cuidar do templo do Espírito Santo, vamos cuidar das informações que são informadas para nós, em todas as áreas, tá? Você aqui como profissional, você aqui como funcionário, ou qualquer área que Deus colocou o dom, faça com amor, faça com alegria, tudo aquilo que Deus colocou na sua mão. Por quê? Porque Ele acredita em você. Então acredita que Deus está com você, o Espírito Santo está com você, e com certeza, aonde você põe as mãos, aquele lugar vai ser abençoado, porque a graça, ela superabundou no nosso coração. Então vamos exercitar, não vamos colocar essas palavras negativas no nosso coração, deixar as pessoas ditar a nossa vida. Quem pode ditar a nossa vida é Deus. Então, seja um administrador de excelência, e tudo aquilo que Deus colocar na sua mão, então, faça com excelência, bem feito, que com certeza todas as áreas da tua vida vai ser abençoada. Deus, obrigado por essa manhã, por essa riqueza que o Senhor nos trouxe aqui, sobre a mordomia, como o Senhor expressou aqui várias verdades para nós, porque o Senhor nos ama, o Senhor quer o melhor de nós. E o Senhor nos ensinou várias leis de contribuição, várias leis que nós perecemos. E o Senhor nos trouxe aqui sabedoria. E nós aqui, Pai, pedimos essa graça sobre nossa vida. Que cada dia o Espírito Santo possa estar revelando no nosso coração, para nós buscar sabedoria. Porque é essa sabedoria que nos transforma, essa sabedoria que torna nós melhores aqui. E pessoas são abençoadas através da nossa vida. Cada um que está aqui, aonde pisar os pés, aquele lugar vai ser bênção, porque a graça do Senhor superabundou corações aqui nessa manhã. Espírito Santo, muito obrigado. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe a todos e até a próxima aula.